E temos na ponta da linha com a gente o professor Roberto Gianetti, economista, empresário, conhece tudo de comércio exterior, autor de alguns livros sobre o assunto e vários estudos também. Professor Gianetti, a gente finalmente pode dizer que as coisas caminham para um desfecho. Eu dizia no começo do programa que quando essa discussão começou, eu tinha 35 anos, uma filha de 3 anos, um filho de 1. Aí hoje eu tenho 61, a minha filha de 3 é uma médica com 29 anos, o meu filho de 1 tem 27 e é engenheiro de produção, e nasceu um menino que já tem 24 anos. Mas pelo menos a coisa começou a andar. Eu queria te ouvir sobre o que representa esse acordo para o Brasil, quando a gente compara com outros acordos, né? Estados Unidos, México e Canadá, por exemplo, tem mais PIB porque tem Estados Unidos no meio. O acordo Ásia-Pacífico tem mais PIB porque tem China no meio, mas é um acordão importante. Não só espaço para a gente vender mais, mas um espaço para dar estabilidade, para a gente melhorar a produtividade, ganhar qualidade. Queria te ouvir sobre isso, professor. Obrigado pela sua entrevista. Obrigado, Eduardo. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Bom, como você falou, esse acordo é um acordo que já nasce velho, né? Depois de tanto tempo, eu fui secretário executivo da Camex no governo Fernando Henrique, e em 2001, quando esse acordo foi iniciado, foi na minha gestão, eu me lembro que o presidente nos chamou numa reunião de conselho de ministros, e falou assim: bom, eu espero que vocês concluam antes do fim do mandato. Nós dizemos, vamos tentar. Mas é tão difícil lidar com 27 nações. Na época não eram 27, eram menos, mas hoje são 27 nações, cheios de problemas entre eles, inclusive, disputas internas. Aqui no Mercosul também nós tivemos momentos diferentes entre Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai. O fato é que depois de tanto tempo, 25 anos de negociação, o acordo está pronto e assinado. Portanto, é um dia histórico. Agora, o que representa isso para o futuro? Tem tantas restrições dentro do acordo, tem tantas salvaguardas, que eu diria que chamar de acordo de livre comércio é quase um contrassenso, um paradoxo. Porque é um acordo que vai sim facilitar comércio, vai abrir em alguns setores o acesso ao mercado em maiores volumes do que a gente tem hoje. A Europa tem perdido participação no comércio exterior brasileiro há décadas, e acho que é o momento da gente tentar recuperar a nossa relação com a União Europeia. A gente está muito concentrado na Ásia, especialmente na China, e isso abre uma possibilidade também de diversificação de mercados e de produtos, porque os produtos que nós vamos vender na Europa provavelmente não são os mesmos que a gente tem vendido tanto na China. Muitos são equivalentes, mas nem todos. E também na União Europeia a gente pode vender produtos de maior valor agregado, produtos manufaturados da indústria de transformação. A Europa está vivendo um momento muito delicado, a competitividade está caindo ano a ano, especialmente no setor de alimentos, que é um setor onde o Brasil tem uma virtude, uma competitividade incrível. E é aí que reside o problema, porque eles resistem muito a essa competitividade brasileira no setor de alimentos. E fazem um barulho imenso. Imagina que o PIB da França a agricultura é apenas 1,5% do PIB nacional da França. E fazem um barulho como se fosse assim o setor majoritário. Dos 27 países, só 4 votaram contra: Irlanda, França, Polônia e Hungria. Os outros 23 votaram a favor, inclusive a Itália, que aderiu no final, porque não tinha razão para não aderir. A Itália vai ter também muitas vantagens na relação com o Brasil. Eu acho que no final os dois lados vão sair ganhando alguma coisa, mas nem tanto quanto a gente poderia. Eu queria fazer uma pergunta sobre os setores brasileiros que mais vão ganhar e os setores brasileiros que precisam se coçar, porque da mesma maneira que a gente vai vai aumentar a nossa participação, a nossa exportação, também é de se imaginar, o Brasil representa 80% do volume de exportação do Mercosul para a União Europeia e 76% da importação. Então vai entrar muita coisa aqui, e a gente tem alguns setores, têxtil, calçados e outros, que podem sofrer mais. Claro, existe uma redução tarifária muito lenta para justamente poder abraçar e os países se aprimorarem.
Mas quais são os setores onde a gente tem uma pronta utilização, um crescimento previsível? O senhor chegou até a falar já do agro e tal, mas e aqueles com os quais a gente tem que se preocupar para que a gente não tenha prejuízo ou que dê tempo da gente melhorar e ser mais competitivo? Olha, os que mais preocupam na questão da importação é, por exemplo, o setor de máquinas e equipamentos. Eu acho que aqui tem um desafio muito grande do ponto de vista de tecnologia, buscar um avanço na tecnologia das nossas máquinas, dos nossos equipamentos, para que a gente possa, de fato, fazer uma competitividade não só em preço, mas em produtividade com os equipamentos dos bens europeus. Há também no setor automobilístico alguma apreensão. Evidente, automóveis, especialmente alemães, italianos, são muito competitivos, alguns até são produzidos também no Brasil, e eu acho que vai ter aí uma integração mais setorial, né? De combinar o que faz lá, o que faz aqui. É uma coisa mais organizada dentro do setor, intrasetorial, do que a nível nacional. Tem setores também, especialmente em bens de luxo, em alguns setores mesmo do setor agroalimentar, como cosméticos, como vinhos, como, enfim, alguns produtos de categoria de alimentos de alta qualidade, que evidentemente os europeus são muito competitivos. Queijos, por exemplo, né, para dar um exemplo claro, o Brasil também é competitivo, mas a disputa vai ser maior, a competitividade vai ser maior. Isso tem um lado positivo, Eduardo, porque vai fazer com que o nosso setor produtivo evolua. Porque se não tem competição de fora, há uma tendência a um comodismo, a uma inércia, e não se investe em inovação, tecnologia, qualidade. Eu acho que, no fundo, quer dizer, um lado positivo dos acordos de livre comércio é despertar especialização e produtividade. A agenda de competitividade no Brasil vai ter que ser levada a sério. Professor Gianetti, Humberto Ferretti aqui, prazer falar com o senhor. Eu tenho uma pergunta que Olá, ela... Ferretti. Tudo bem, professor? Ela tem um pezinho na questão da política também, mas a gente sabe que política e economia caminham lado a lado, né? A gente vê uma América do Sul, talvez, caso o acordo de fato saia, ampliando sua linha de comércio no momento em que os Estados Unidos tentam exercer uma tutela maior sobre os países da América do Sul. Eu, pelo menos que eu me lembre, não vi nenhuma manifestação dos Estados Unidos relevante em relação a esse possível acordo, mas o senhor enxerga que eventualmente os norte-americanos podem ver isso não tão com bons olhos, digamos assim? É claro que eles não vão gostar, porque a União Europeia faz chamar um contraponto ao que os Estados Unidos está fazendo também em relação ao continente. Dentro dessa nova ordem geopolítica que está se discutindo agora, que os Estados Unidos está implementando, o continente latino-americano ficaria sob uma forte influência americana, né? A começar pela Venezuela, coitada, que foi colocada de quatro. Mas eles estão também, evidentemente, alinhando toda a direita, os governos de direita que tem na América Latina, e quem sabe no futuro vão conseguir também negociações melhores que tem hoje com o México, que está numa relação ali um pouco áspera, mesmo com o Brasil, que houve a mudança de tom com a questão do tarifaço e tudo. Mas os Estados Unidos tenta exercer essa influência em cima do continente latino-americano. E a União Europeia vem agora, nessa situação de acordo de livre comércio, colocar um contraponto, dizer, não, nós também estamos no jogo. A América do Sul, a América Latina em geral, é muito importante para a União Europeia. O Mercosul é um grupo dinâmico do continente e eles colocam, então, essa posição competitiva entre União Europeia e Estados Unidos para modificar os fluxos de comércio, aumentar os investimentos. Eu acho que isso é muito positivo para nós termos no fundo, essa disputa, na verdade, não entre dois, mas entre três grandes poderes, que é a China, que já é hoje o maior parceiro comercial do Mercosul e da América Latina de longe, Estados Unidos tentando ganhar influência e a União Europeia, que tenta reconquistar a influência perdida ao longo dos anos, e que esse acordo pode ser uma faísca dessa recuperação que a União Europeia está tentando fazer no nosso continente.
Eu queria ouvi-lo para a gente encerrar. O Brasil, por qualquer critério, ainda é um país fechado. Mesmo com esse acordo, a gente continua a ser um país muito fechado. Quando a gente pega a participação do comércio exterior no total do PIB brasileiro, comparado com outros países, é pequeno. Quando a gente pega a presença brasileira no comércio internacional, também é pequeno. Quando a gente pega o número de países com os quais a gente celebrou alguma forma de acordo, comparado com outros países, até mesmo na América Latina, ainda tem muito o que avançar. Então, esse acordo levou 26 anos e não é razoável que, naturalmente, até pelas dificuldades que o senhor apontou, 27 nações, mas não é razoável que a gente não aperte esse passo, né? A gente tem que apertar esse passo da integração, porque todos os estudos mostram uma relação entre aumento de produtividade e de renda, não no curto prazo, dos países que se abriram para o mundo, né, professor? Você tem razão, Eduardo. Tem um grande tema que a gente discute em economia e comércio internacional, que você vai notar que a correlação que existe entre crescimento econômico e atingimento do nível de desenvolvimento pleno de uma economia com surto de exportação. Porque a exportação, quando o país tem um surto de exportação, ele de fato não só atrai renda, investimento externo e aplica toda a sua população, seus fatores de produção, não só para o mercado interno, mas também para exportar. Isso gera, portanto, a possibilidade de crescimento acelerado. É o que ocorreu na pós-guerra com a Alemanha, com o Japão, com a Coreia, agora com os tigres asiáticos e com a própria China. E o Brasil não passou por esse surto de exportação. Infelizmente, muitas tentativas foram feitas no passado, eu mesmo fiz, mas nós sempre tivemos uma conjuntura macroeconômica, muitas vezes anti-exportação, com viés anti-exportação, seja por câmbio sobrevalorizado, tributos no custo de exportação, custo do capital caro, logística deficiente. Então, nós temos todo um sistema de competitividade deficiente. E nós temos que evoluir nisso para o Brasil, de fato, poder se tornar uma potência exportadora, no mínimo, comparável ao nosso PIB. Para te dar ideia, nós temos 3% do nível do PIB global e temos somente 1% do comércio mundial. Portanto, 1/3 do ponto de vista relativo. Então, é claro que nós estamos ainda muito aquém no comércio exterior do que deveríamos ser. Nós poderíamos estar exportando hoje não 360 bilhões de dólares, mas 1 trilhão de dólares. Esse seria um nível assim, que eu acho adequado para um país do tamanho e da dimensão, tanto populacional quanto geográfica, e da capacidade do Brasil em termos de produtivos. Então tem muito a fazer e é uma área que eu acho que pode trazer realmente um crescimento da economia brasileira, tornar o Brasil um país desenvolvido num período aí de 20, 30 anos, como já ocorreu com os outros. Eu não estou falando nada de novo. São experiências empíricas, coisas que aconteceram, que nós podemos repetir, modelos exitosos que ocorreram ao redor do mundo. A gente conversou com o professor Roberto Janete da Fonseca, economista, empresário, que nos ajudou a entender um pouquinho esse acordo e as oportunidades do Brasil no comércio exterior. Queria saber, antes de ir embora, antes da gente interromper, da gente desligar, como é que está o livro? Porque eu estou ouvindo dizer que está vendendo bem. Sim, o meu último livro, Penúltimas Memórias, lançado no ano passado, de fato está atingindo uma boa popularidade, muita gente comprando, lendo, e quem não leu, eu recomendo que leia, porque tem muitas histórias interessantes. E como eu falo, penúltimas memórias, é porque tem outros para frente. É lógico. Ainda tem muita história para contar. Muito bom. Maravilha. Muito obrigado pela entrevista, professor. Um abraço. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Ferretti. Até breve. Obrigado, professor.